Diz a palavra, Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, ungi com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Versículo 20 novamente, encontrei o meu servo Davi, ungi com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e o destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Amém. Pode se assentar. Amado Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Fala conosco, ministra nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa breve meditação, superando os limites das opiniões contrárias. Superando os limites das opiniões contrárias. Nós lemos um texto que ele é maravilhoso, onde a Bíblia diz, encontrei o meu servo Davi. Nós somos encontrados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Onde Deus ungiu com óleo sagrado. E a Bíblia está dizendo assim, ó, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Todos nós sabemos que nós fomos criados por Deus para ver uma vida vitoriosa. Quando Deus criou você para você romper todos os limites da sua vida. Mas acontece que nós temos um inimigo que tenta bloquear esta manifestação de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus ungiu. Por que Deus ungiu? Porque o óleo fala de uma capacitação para você vencer os detalhes da sua vida. Sem esta unção do Espírito Santo, nós jamais poderíamos nos tornar vencedores. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Ele nos habilita a vencer as batalhas da vida. Agora, olha que interessante. Muitas coisas que estão se fortalecendo negativamente nas áreas das nossas vidas, elas só estão lá porque a voz profética está calada. Vou repetir novamente. Para que Davi se tornasse um vencedor, um vitorioso, a voz profética na vida dele não poderia ficar calada. Nós aprendemos ontem o que é voz profética. O que é essa voz? É a nossa identidade. Quando essa identidade ela morre dentro de você, a voz profética morre. E quando a voz profética morre dentro de você, você não tem esta habilidade para você vencer as batalhas da vida. Aí você começa a obter pensamentos de gafanhoto. Tem uma visão pequena de si mesmo, tem uma visão míope, mas Deus te diz que chegou o tempo, chegou a hora de você se levantar na voz profética na sua vida. Chegou a hora de você se levantar na voz profética na sua vida. E se você crer nessa voz profética que está dentro de você, que você é filho de Deus, você vai entender
que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Por quê? Porque você só pode romper limites na sua vida se a sua mentalidade te levar a níveis superiores. A sua mentalidade, ela abate a sua vida, ou ela levanta a sua vida. Sua mentalidade pode levar você a níveis que ninguém jamais pensou que você poderia chegar. Davi era pastor de ovelhas. Davi pastoreava as ovelhas do papai. Mas como a sua mentalidade era uma mentalidade gigante, Deus colocou no reinado. Se você não renovar a sua mente, se você não permitir que a sua mente seja ampliada nesta noite, você nunca poderá chegar a níveis maiores que Deus já liberou sobre a sua vida. Então hoje Deus quer que você rompa com esse estigma das pessoas, das pessoas que estão falando o que elas acham de você. Existem muitas pessoas que falam aquilo que elas acham de você, mas não é aquilo que você é. Elas falam, você não vai romper, você não vai crescer, você não vai avançar na vida, você não vai conquistar. Agora, a grande questão nossa hoje, você não pode pensar coisas pequenas. Você precisa pensar em coisas grandes. E para você pensar em coisas grandes, essa voz profética precisa ser ativada na sua vida. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus, onde você tem uma identidade dentro de você, e essa identidade traz uma renovação para que você possa conquistar todos os limites da sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Veja o poder da mentalidade correta. Com a mentalidade correta, Deus te tira de baixo e te coloca em cima. Com a mentalidade correta, Deus tirou Davi do cuidado das ovelhas para se tornar rei de Israel. Pensamentos corretos sempre nos levam às atitudes corretas. E às vezes nós perdemos por causa de uma atitude negativa e um pensamento negativo. Pensamento negativo é uma força contrária que destrói. Pensamentos negativos é uma força contrária que destrói, é um desperdício na sua vida. É um desperdício. É um desperdício. E você não acaba fazendo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Por isso que nós temos que vencer os falatórios. Por isso nós temos que romper os limites internos para alcançarmos as promessas do Senhor. Diga aleluia. Agora a grande questão, queridos, é o que as pessoas falam de nós tem ou não o poder para formatação de nosso caráter e conceito pessoal. Para Davi romper limites, ele teve que entender que ele não poderia ouvir as pessoas. Para você vencer na sua vida, você vai entender que você não pode ouvir as vozes, que muitas vezes está dentro da sua casa. A grande verdade é que somos definidos a partir da nossa firmeza diante de situações que comprovam nossa confiança alicerçada em Deus. Vou repetir novamente. A grande verdade é que somos definidos, você é definido a partir da sua firmeza diante de situações que comprovam a sua confiança alicerçada em Deus. Se você não tem fundamento na sua vida, se você não está fundamentado, se você não está firme em Deus, você não confia. Você não depende dele. Você não consegue romper limites. Existe uma tendência na qual somos expostos a pressões ao nosso redor. Todos os dias você é pressionado, todo dia você é exposto a situações na sua vida. E olha que interessante, que vai visar, influenciar a tomar decisões fora da vontade de Deus.
uma decisão tomada fora da vontade de Deus. Agora, a questão é como que eu vou tomar essa decisão dentro da vontade de Deus? Se a sua firmeza diante das situações negativas comprovar que a sua confiança está alicerçada em Deus. O alvo de Satanás é que você não decida corretamente. O alvo de Satanás é que você não tenha uma posição definida, que você viva por circunstâncias. Davi nunca viveu por circunstâncias. Davi sempre colocou a sua vida, a sua vontade no centro da vontade de Deus. Isso é bem legal, porque a sociedade, o contexto social na qual nós fazemos parte, ele vai tentar de todas as formas nos influenciar de maneira negativa. Por isso é preciso que tenhamos uma confiança muito segura no Senhor. Você precisa ter uma confiança muito segura no Senhor, que vai gerar uma opinião definida na sua vida. Você não pode viver de opiniões de outras pessoas. Você precisa ter uma definição na sua vida, porque você vai se deparar com ameaças todos os dias, na qual vai querer roubar a sua verdadeira identidade de filho. E se você não tiver essa confiança que gera essa habilidade para você vencer as batalhas da vida, olha que interessante a nossa vida. Nós precisamos de autoestima. Se você não tiver uma autoestima boa, você está fadado ao fracasso. Uma autoestima baixa é muito perigosa para você. Porque quando você tiver uma autoestima baixa, você sempre vai se importar com as opiniões dos outros, que vai falar a seu respeito. Eu preciso ter uma autoestima segura. Agora, onde está a minha autoestima segura? Ela vem de uma experiência profunda com Deus. A minha autoestima, ela vem da minha experiência profunda com Deus. Se você tem uma dificuldade com essa alta, baixa estima, eu quero desafiar você a buscar um profundo relacionamento com Deus, que vai curar a sua vida, que vai libertar a sua vida, que vai trazer cura às suas emoções, porque é necessário você ter uma autoestima boa, para você superar certos limites na sua caminhada, que você vai encarar todos os dias. Todos, e você vai encarar um desafio. E nós podemos aprender com Davi. Nós podemos tirar lições na vida de Davi, a firmeza que ele tinha. Quantos anos tinha Davi quando enfrentou Golias? Quantos anos tinha Davi quando enfrentou um homem poderoso? Quantos anos tinha Davi quando ele teve essa segurança e não se curvou diante das opiniões contrárias? 17 anos. Onde está o segredo? Por que Davi nos inspira? Por que Davi nos leva a uma projeção de crescimento? Por que Davi desata dentro de nós um desejo de crescer? Porque ele tinha firmeza, porque ele tinha segurança, porque ele não se curvava diante das opiniões contrárias. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer desatar a sua vida, Deus quer liberar a sua vida, Deus quer marcar a sua família, mas você precisa ter firmeza, segurança em Deus. Se você não tiver segurança e firmeza em Deus, você vai ser manipulado pela massa. Você vai ser manipulado pelas opiniões definidas, não de Deus, mas das pessoas. E Deus quer que você tenha uma opinião bem clara, definida de quem você é em Deus. Aí você fará toda a diferença na sua vida. Você precisa se definir nesta noite como filho de Deus. E não se importar com as opiniões contrárias. Porque se você espera aplausos das pessoas, você nunca terá. Se você espera reconhecimento das pessoas, talvez você nunca terá.
Mas se você tem uma firmeza, uma clareza em Deus, de quem você é, eu sou filho, eu sou filha, eu sou amado, eu sou herdeiro, Deus é poderoso, Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor, você alcança vitória na sua vida em todas as áreas. Mas se você ficar definido com as opiniões dos outros, aquilo que elas vão falar de você, olha, você é um bobão. Mas se você estiver definido em Deus, você vai romper limites. Para superar certos limites em nossa caminhada, precisamos encarar os discursos contrários. Alguns desses discursos contrários que Davi encarou para a superação de limites. Primeiro, o discurso contrário, o discurso do medo. O medo é um discurso que está à nossa volta. O ambiente do medo é uma realidade que enfrentamos todos os dias ao nosso redor. O ambiente do medo tenta paralisar a sua vida. Se você não tiver essa ousadia em Deus, por isso que quando Deus chamou Josué, quando Deus queria estabelecer uma conquista na vida de Josué, quando Deus queria romper limites através de Josué, quando Deus queria romper barreiras através de Josué, Ele deu uma ordem para Josué. Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estava dizendo para Josué: se você permite o discurso do medo à sua vida, não haverá conquista. Se você permite o discurso do medo, você não poderá alcançar aquilo que eu projetei para a sua vida. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu quem escolhi, não fui eu quem separei você, então a ordem é: seja forte e corajoso. Deus está dizendo para você nesta noite: seja forte e corajoso. Não permita que o discurso do medo paralise a sua conquista. Não permite que o discurso contrário venha impedir você de romper limites na sua vida. Sabe por quê? Porque o ambiente do medo gera tensão. O ambiente do medo gera preocupação com aqueles que estão envolvidos no seu processo, no seu contexto de vida. Um versículo maravilhoso, 1 Samuel 17, 21. 1 Samuel 17, 21 diz: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Para nós lermos esse versículo é simples, você não estava lá. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Você não ia enfrentar Golias? Normal, estou tranquilo. Mas se você estivesse no dia da batalha que Davi ia encarar Golias, talvez você também seria um dos medrosos. Talvez você não teria nenhuma reação. Um ambiente de tensão. Golias, 3 metros de altura, desafiando 40 dias o povo de Israel. Golias só queria um homem, e não havia no exército de Saul nenhuma pessoa capacitada para derrotar um homem que não temia Deus. O medo tenta trazer muitas preocupações à sua vida. Cara, quando você fica com medo, esse dia eu fiquei com muito medo. Medo, agitado, adrenalina, ansioso, andava para o quarto, para a sala, saía. Cara, parece que ia explodir o coração. Eu não sei se você já teve tensão forte na sua vida. Eu não sei se você já teve preocupações na sua vida, onde você está na linha de batalha frente a frente, cara a cara com o inimigo, cara a cara com a miséria, cara a cara com a enfermidade, dias contados, um diagnóstico médico terrível sobre a sua vida, linha de frente a frente na batalha. O ambiente é terrível.
se você não construir um ambiente onde haja coragem, ousadia, você sucumbe. Mata você. Olha como você é lindo. Olha como você é perfeito. Olha como você é escolhido por Deus. Mas o medo tem matado você. O medo tem paralisado a sua vida. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Eles estavam vivendo num ambiente terrível, de medo, de pavor, e Davi foi lá para saber como os seus irmãos estavam. Alguém precisa se levantar nesta noite com ousadia e poder. Você precisa se levantar no ambiente de medo e falar para o medo: aqui você não tem poder e autoridade, porque eu sou o Filho de Deus revestido de poder, e eu vou encarar esse medo, eu vou encarar a situação, eu vou me tornar vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. O ambiente do medo origina sempre em ameaças externas, estratégias que tentam nos intimidar. O ambiente do medo origina sempre em ameaças externas, estratégicas, que tentam nos intimidar. Satanás, ele é estrategista. Enquanto você está aqui na reunião, ele está pensando: o que eu vou fazer para colocar um obstáculo no caminho dessa pessoa? O que eu vou fazer? Qual será a minha estratégia? Ele não dorme. A nossa geração é uma geração maligna, nós vivemos numa geração maligna. Ele é um inimigo muito ativo. Sabia disso? Ele é um inimigo muito forte, muito poderoso. Nosso Deus é maior do que ele, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mas ele é poderoso. Se ele não fosse tão poderoso, você seria uma pessoa normal, porque você tem Jesus. Talvez você está aqui hoje morrendo de medo. Talvez você está aqui hoje morrendo de pânico. Talvez você está aqui hoje morrendo de depressão, porque o inimigo tem encontrado espaço para agir na sua vida. Mas hoje você vai tomar uma decisão. Qual é a decisão? Enfrentar. Não ouvir os discursos contrários do medo. Porque o medo sempre vai vir de maneira externa e de modo estratégico. Versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Lançou o que sobre o povo? O seu medo vem do lado externo, não vem dentro. Sabia disso? O seu medo do povo estava do lado externo. Vinha lá o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. E aqui está o segredo. Se você está firmado, alicerçado, seguro em Deus, quando Davi ouviu, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo, menos Davi. Ei, todos fugiram de medo, menos Davi. Davi não deu ouvido ao discurso contrário do medo. Enquanto você ficar alimentando medo na sua vida, Deus não poderá fazer aquilo que Ele projetou para a sua vida. Não alimente o medo. Não ouça os discursos contrários das pessoas negativas que não têm coragem. Elas não têm, mas você tem. Elas não têm, mas você tem ousadia, coragem para vencer os obstáculos. Davi o ouviu. O que Davi ouviu? Golias marchando. Eu quero um homem que venha lutar comigo. Só essa palavra definiu quem é Davi. Uma palavra definiu a vida de Davi. Porque Davi tinha clareza no seu chamado, porque Davi tinha autenticidade na sua vida em Deus, porque Davi tinha relacionamento, tinha experiência com Deus. Se você tem experiência com Deus, você está firmado,
você está enraizado, você está fundamentado, e nenhum discurso contrário vai paralisar a sua vida, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tem um versículo que é maravilhoso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Vocês não receberam o Espírito Santo, que vai escravizar vocês, que vai trazer temor, que vai colocar medo em vocês, não. Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você foi criado por Deus para ter um relacionamento com o papai. Você foi criado por Deus para viver esse relacionamento duradouro com o papai. E o papai vai remover todo o medo da sua vida quando você construir esse relacionamento com ele. A cada dia você vai ser desafiado a romper todos os limites da sua vida. Eu não sei até onde você chegou, mas Deus quer muito mais de você. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. O ambiente do medo sempre retrata uma realidade de oportunidade que muitos não conseguem enxergar. O ambiente do medo sempre retrata uma realidade de oportunidades. Quando você estiver diante do medo, você pode ter a certeza que Deus tem oportunidades grandes para você. Grandes. Grandes. Agora você olha para o medo. Você não consegue ver oportunidades. 1 Samuel 17, 25, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Vocês viram? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o matar. Quem estava ouvindo isso? Quem estava ouvindo isso? Davi ouviu primeiro Golias chegando e dizendo, eu quero um homem para lutar comigo. Ouviu? Davi era corajoso, Davi era um homem sobrenatural. E ele começou a ouvir outros desafios. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Epa, eu sou esse cara. Eu não vou permitir que o discurso do medo paralise quem eu sou. Você vai permitir que o discurso do medo paralise quem você é? Se você não tivesse medo, você estaria mais longe que você imagina. Se o medo não dominasse seu coração, você estaria voando hoje. Você não está voando porque o medo tem matado a sua vida. O medo mata a nossa liderança. O medo mata o nosso crescimento. Também o rei diz, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Honra. Olha o que Davi estava dizendo. Quem vai receber essa recompensa? Aquele que salvar a honra de Israel. Israel está humilhado. Israel está destruído. Ninguém vai se levantar. Quem é esse filisteu incircunciso? Incircunciso fala que não tem aliança com Deus. Filisteu não tem aliança com Deus. Golias não tem aliança com Deus. E eu tenho aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com o papai. Eu sou guerreiro, eu sou corajoso. Então eu irei lutar contra Golias. Quem é esse incircunciso? Quem é esse Golias? Não tem aliança com Deus. E a Bíblia diz, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele mexeu com uma pessoa errada. Na verdade, Davi estava dizendo, Golias, você mexeu com a pessoa errada, porque eu vou lutar contra você, eu não vou dar ouvidos ao discurso do medo, e o medo não vai paralisar a minha vida, eu vou lutar contra você. Acabou. Quem é você? Quem é você? Filho, diga filho. Olha para esse filho, essa filha que está do seu lado, diga parabéns, porque hoje vem a ousadia do Senhor sobre a sua vida. Parabéns, porque hoje vem a coragem do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Se quisermos vencer o gigante da opinião pública,
Precisamos aprender a não aceitar o discurso do medo. Não aceite. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Estou deixando a minha paz. A minha paz eu vou dar a vocês. Eu não vou dar como o mundo ele dá. Eu não vou dar essa paz que é movida por circunstâncias. Você não pode viver por circunstância. Você tem que estar firmado em Deus. Não se turbe os seus corações. Nem tenham medo. Não se turbe. Acalme o coração. Coragem. Segundo discurso, o discurso da intolerância. A intolerância é aquela pessoa sempre agressiva, irritada. Às vezes nós nos tornamos intolerantes com as pessoas. Você se torna intolerante no trânsito. Você se acha uma pessoa intolerante? Davi, para vencer, para se tornar a pessoa que Deus havia projetado, ele teve que vencer o discurso da intolerância. Às vezes você tem um marido intolerante. Às vezes a sua mulher é intolerante. Às vezes os pais são intolerantes. E para você vencer, você precisa vencer o discurso da intolerância. O contexto da intolerância reafirma situações que tentam mostrar para nós desafios inalcançáveis. Você não pode alcançar. Você não vai chegar lá. É muito difícil para você. A Bíblia diz, 1 Samuel 17, 27, repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Ó, se o cara matar Golias, vai receber, mas quem poderá? Quem vai conseguir vencer essa batalha? Quem vai romper esse limite? O contexto da intolerância tende a apresentar como personagens centrais gente do nosso fórum íntimo. Ouça aqui, ó. O contexto da intolerância tende a apresentar como personagens centrais gente do nosso fórum íntimo. O que é o fórum íntimo? É a pessoa mais chegada que você tem. É o seu marido, é a sua esposa, seus filhos, seus pais, onde você trabalha. Os mais intolerantes a nós são a nossa família e vice-versa. Quem se levantou contra Davi para que ele não fosse à guerra, vencer as batalhas? Quem foi? Qual inimigo que se levanta dentro de casa para tornar com um discurso intolerante? Às vezes você tem sonhos sobrenaturais, mas tem um discurso de intolerância dentro da sua casa. Você sabe, vou falar para você uma estatística que é sobrenatural. 86% dos seus problemas está relacionado à sua vida emocional e à sua vida financeira. 14% dos seus problemas está relacionado à sua vida espiritual. Isso significa que, olha, você é o seu maior desafio na vida. Você é o seu maior desafio na sua vida. Se você não conseguir ajustar as suas emoções, não ajustar a sua vida. Você sabia que 33% de mulheres, mulheres, esposa de pastores são depressivas? Porque talvez dentro de casa tenha um discurso de intolerância. E Deus está dizendo para você, olha, se você quer romper limites na sua vida, você tem que resolver o seu contexto familiar. A Bíblia diz, 1 Samuel 17, 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ouviu Davi fazendo o quê? Falando com os soldados, ficou muito irritado. Ficou o quê? Intolerância, irritação, agressividade. Às vezes nós somos muito agressivos, né? Às vezes os pais têm palavras muito fortes, agressivas, não são pacientes, não têm um discurso manso, tudo que fala, fala em alta voz, tudo que fala, fala bravo, fala irritado, fala agressivo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: cara, por que você veio até aqui?
O que você está fazendo aqui, meu irmão? Você não deveria estar aqui, você deveria estar cuidando das ovelhas. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Humilhação. Ainda de ter um discurso intolerante, seu irmão ainda humilha com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Porque na verdade Davi não era bem aceito pela família. Davi não era bem aceito pelos pais, mas Davi era aceito por Deus. Davi era amado, a Bíblia diz, eu encontrei o meu servo Davi, eu ungi com óleo, ele é meu escolhido, ele foi separado por mim, ele é minha pedra preciosa, eu escolhi, não foi Jessé, não foi Samuel, Deus escolheu Davi, homem segundo o seu coração. Aleluia! Por isso que os seus irmãos ficam incomodados. Você veio fazer o que aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? O nosso maior desafio está dentro de casa. José foi vendido pelos seus irmãos. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, seus 11 irmãos. Seus 10 naquela época. Porque se ele tivesse mais, seriam os seus maiores inimigos. O contexto da intolerância precisa ser encarado com posição firme. Ouça aqui, ó. O contexto da intolerância precisa ser encarado com posição firme e convicções bem embasadas na palavra de Deus. Você tem que ter firmeza, convicção na palavra para você não retroceder diante do discurso da intolerância. Nem todas as pessoas vão aplaudir você. Eu já contei a experiência de um pastor famoso nos Estados Unidos, pregador da televisão. Foi correr no seu condomínio. Lembra dessa historinha? Chegou um jovem e falou, cara, você é aquele pastor que prega na televisão, cara, você rouba o dízimo das pessoas, você é um ladrão, você é um safado. O que ele fez? Ouviu o discurso da intolerância, continuou o quê? Correndo. Daqui a pouco veio uma senhorinha, cara, você é o pregador. Ele falou, cara, não é possível. De novo. E ela falou, cara, você é uma bênção na minha vida. Você tirou o meu filho das drogas. Ele estava nas drogas, estava perdido, mas quando ele ouviu as suas mensagens poderosas, Deus alcançou a vida dele e ele foi liberto. O que ele fez? Continuou? Qual é o fim da história? Não dê ouvido nem para os aplausos e nem para as críticas. Continue no seu alvo. Continue para o seu foco. Não dê atenção para o discurso de intolerância das pessoas. As pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus, que não têm firmeza, que não têm clareza do seu chamado, vão sempre trazer um discurso de intolerância para tirar você também do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque as pessoas têm um poder sobrenatural de paralisar as nossas vidas. Mas você é mais do que vencedor. A sua vida está fundamentada, você tem convicções embasadas, fundamentadas na palavra. 1 Samuel 17:29 diz, e disse Davi, o que fiz agora, cara? O que eu fiz? Eu fico imaginando aquela cena, cara, você já teve conversa assim, cara, o que eu fiz para você? Você já teve conversa assim com a pessoa? Cara, o que eu fiz para você ter essa reação comigo? Não fiz nada. Qual é o motivo da sua irritação? Qual é o motivo dessa braveza? Ele diz assim, será que não posso nem mesmo conversar? Será que eu não tenho a liberdade de conversar com os soldados? Que isso te irrita demais. O que Davi fez? Davi não deu ouvidos ao discurso da intolerância. O discurso da intolerância é um ótimo lugar para reafirmarmos a busca por um ideal possível. Quando você começa a estar num ambiente onde o contexto da intolerância começa a ser ativado, é um ótimo lugar para você reafirmar quem você é. É um ótimo lugar para você reafirmar quem você é, as suas convicções, aonde elas estão embasadas.
Então Davi, versículo 17 e 30 diz, então Davi se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Olha lá, Davi não ficou paralisado. Seus irmãos desceram a lenha, falaram bem aquilo que estava na cabecinha deles. Ele falou, cara, beleza. Virou para outro e falou, cara, qual é a mesma recompensa que vai ter quem matar esse gigante aí? E os homens responderam-lhe como antes. O que ele estava dizendo? No meio do discurso da intolerância, eu vou reafirmar a busca por um ideal. Eu tenho um ideal, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, e eu não vou para, eu faço uma coisa só, nós temos aprendido nesses dias, uma coisa só eu faço. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu vou chegar lá. Se você der ouvidos ao discurso da intolerância, isso é em todos os segmentos. Na igreja você vai enfrentar discursos de intolerância. As pessoas vão se irritar com você. É normal. Na sua família vão ter discursos de intolerância. Na sua empresa vão ter discursos de intolerância. No mundo, nas amizades, em tudo que você for fazer na vida, você tem que estar consciente que você vai enfrentar o discurso de intolerância. Vai paralisar você? Vai jogar você para trás? Ou vai ser um desafio para você romper limites? Que os discursos da intolerância venham sobre a sua vida para você romper todos os limites da sua vida e você chegar aonde Deus prometeu para você. Se você tiver convicções, se você estiver fundamentado, alicerçado em Deus. Romanos 8,31 diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus está ao meu lado, você acha que eu vou dar ouvido ao discurso de intolerância, do medo da minha vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por último, o discurso da desconfiança. O cenário da desconfiança nos impõe situações que exigem que permaneçamos firmes. No cenário da desconfiança, você tem que ter uma atitude firme. Diga firme. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Chama Davi. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Cara, eram soldados preparadíssimos, era um exército guerreiro, e ele falou, cara, ninguém vai lutar por Israel, mas eu vou, não deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Fique tranquilo, teu servo vai lutar, eu vou trazer a honra de volta a Israel. Eu vou trazer a honra do povo de Israel. Eu sou um jovenzinho, no ambiente no cenário da desconfiança, mas eu confio no meu Deus. Meu Deus é poderoso. O cenário da desconfiança tenta barrar nossa autoconfiança em Deus como o autor das conquistas passadas. O inimigo tenta roubar as suas conquistas passadas, dizendo que você agora não tem mais nenhum poder para romper todos os limites. Respondeu Saul, versículo 33, você não tem condições de lutar. Olha lá o discurso de desconfiança. Você vai lutar, Davi? Cara, qual é a sua habilidade? Você é um menino, você tem 17 anos de idade, 16, e você está dizendo que você vai lutar, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Faz o quê? Onde Deus preparou a vida de Davi? No campo. Ninguém via Davi. Davi era esquecido. Davi não tinha valor. Davi sempre viveu no discurso do medo, da intolerância, da desconfiança. Mas ele disse, olha, quando aparece um leão ou um urso e leva
uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Agora, a parte mais poderosa que eu acho desse versículo é: quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. E esse filisteu vai ser da mesma coisa. Esse grandão aí, esse Golias aí que está, né, dizendo que ele é vitorioso, imbatível, fique tranquilo, fique tranquilo, fica em paz. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei quem me preparou lá no campo, na batalha, quando eu tirava as ovelhas do leão e do urso. Eu sei em quem eu tenho confiança, eu confio no Deus poderoso. O cenário da desconfiança expõe motivações em não aceitar afrontas contra os que lutam do lado de Deus. Sabe o que ele falou? Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles. Fica tranquilo, Saul, eu já matei um leão, já matei um urso, agora vai ser a vez de Golias. Porque ele desafiou o Deus vivo. Ele é incircunciso, ele não tem aliança, mas eu tenho aliança com Deus. Eu escolhi meu servo Davi ungir com óleo, e os seus inimigos não prevalecerão contra ele, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Ele desafiou o exército do Deus vivo. Diante do cenário da desconfiança, precisamos confiar em Deus, que nos livra e nos dá o sinal verde para a batalha. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: cara, se você tem esse discurso poderoso, se nós estamos humilhados, se nós estamos numa vergonha total, então vá e que o Senhor esteja com você. Saul disse para Davi: vá, meu filhão, vá, meu jovenzinho, vá guerrear, e que o Senhor esteja com você. Todos nós sabemos o final da história. Davi foi, com uma fundinha, pedrinhas, virou a funda, acertou a cabeça do gigante e trouxe a honra para Israel. A grande questão da sua vida é: você vai ouvir o discurso do medo? Você vai ouvir o discurso da intolerância? Você vai ouvir o discurso da desconfiança? Ou você vai se levantar nesta noite e derrotar o gigante da opinião contrária? Talvez você esteja sendo bombardeado por opiniões contrárias. Não vai dar certo. Queridos, eu quero dizer algo para você: as pessoas torcem muito mais para a sua derrota do que para o seu sucesso. As pessoas torcem muito mais para que você não dê certo na vida do que você seja abençoado. Feche os ouvidos pelo discurso contrário. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Provérbios 1:10 diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceda. Sua autoestima é saudável? Você tem uma autoestima saudável? Sua autoestima é saudável e conduz a superar os limites da caminhada em relação àqueles que pensam contrário? Você é alguém que, diante de situações de risco, geralmente se sente intimidado e com medo? Diante dessas situações, você declara precipitadamente que vai desistir? Como você reage quando alguém usa de intolerância tentando depreciar sua capacidade? Como você reage? Eu quero desafiar você hoje a colocar todo o seu potencial para fora. Você pode muito mais. Você tem um talento sobrenatural, mas só que ele está aí, apagado. Porque você tem dado ouvidos aos discursos contrários. Você é filho de Deus, filha. Você tem uma identidade, gerado nele. Jesus veio e se encarnou aqui nessa terra.
E Ele veio morar dentro de nós. Na minha vida, eu tenho a natureza de Jesus. Ela está dentro, está fora. E se ela está dentro da minha vida, eu tenho todo o poder para superar todos os limites da minha vida. Quero convidar você a ficar em pé nesta hora.